A percepção humana com relação ao mundo e como ele funciona vive em constante mudança. Talvez todos nós estejamos vivendo uma realidade diferente do que sempre nos acostumamos. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que me acompanha no canal Basca. Eu sou o Marcelo. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo e hoje eu quero fazer uma parada um pouco mais filosófica, trazer um tema mais introspectivo, bater um papo com vocês de um assunto que eu acho que seria interessante trazer. Eu não vi ninguém com essas brisas em nenhum lugar do mundo, mas acho interessante trazer esse assunto para também comentar outras coisas que eu já queria falar faz um bom tempo. Dito isso, não vamos enrolar muito, não sei muito quanto tempo vai ter de vídeo. Então vamos fazer o ritual de sempre, já tá sabendo, sabe? Eu não preciso ficar explicando as coisas aqui. Se acomode na sua cadeira, cama, sofá, puff, onde você sentir mais a vontade de se acomodar. Pega uma coisa pra beber, uma coisa pra comer, se acomoda tranquilo, bota um fone, fica sozinho ali. Vem viajar comigo nessas ideias que eu vou passar pra vocês hoje. E bora pro vídeo. Se você também é um usuário de Twitter, assim como a pessoa que vos fala nesse momento e acompanha esportes por lá, primeiramente meus pêsames. Você vê milhares de publicações desse tipo, enaltecendo ou rebaixando atletas com uma simples foto. Basta um print de estatísticas finais de um jogo ou de um time para fazer uma análise e elaborar uma opinião concreta sobre aquilo. Assistir ao jogo? Um mero detalhe. A moda do momento é caçoar ou engrandecer estatísticas sem o devido embasamento, seja por troca de likes em redes sociais ou má vontade das próprias pessoas em entender o verdadeiro sentido daqueles números. Com um avanço gigantesco nas tecnologias, cálculos e formas foram criados para o melhor entendimento do jogo. Mas e se eu te disser que essa maneira de avaliar o jogo é algo mais atual? Diversas métricas que conhecemos hoje demoraram consideravelmente para serem contabilizadas oficialmente pela NBA. Um exemplo disso são os tocos e roubos de bola, sendo documentados a partir da temporada 73 e 74. Inclusive, explica-se por que jogadores como Will Chamberlain e Bill Russell não possuem registros de bloqueios e roubos de bola em sua carreira, embora fossem defensores históricos. De acordo com fontes da época, caso houvesse registro dos bloqueios de Bill Russell desde o início, provavelmente contaria com uma média de 10 tocos por partida em diversas temporadas. Quanto às estatísticas mais avançadas, foram crescendo após muitas décadas, com a introdução de pequenos dados nos anos 80 e 90 com equações mais de tentar numerizar boas e más atuações dos atletas. Em 1997, o famoso plus-minus foi criado com o intuito de medir o impacto do jogador em quadra, analisando defesa, ataque, aproveitamento nos arremessos e erros cometidos, gerando um número ao final da partida. Caso seja positivo, o jogador teve uma boa atuação. Porém, se for negativo, o jogador teve, entre aspas, uma atuação ruim. Claro, isso é em tese, porque todas as estatísticas precisam do contexto correto. Segura essa informação que irei voltar nela no futuro. Nos anos 2000, o avanço tecnológico adentrou ao mundo dos esportes, trazendo mais precisão em avaliar o jogo. Futebol, Fórmula 1, futebol americano, beisebol, vôlei, o próprio basquete e todos os outros esportes passaram por essa mudança. E a partir de 2010, as equipes contavam com câmeras, algoritmos, analíticos, gráficos para melhorar o desempenho do time e de seus atletas, a fim de profissionalizar a modalidade. Com o auxílio da tecnologia, até mesmo setores das quadras possuem mapa de calor, mostrando as áreas mais e menos frequentadas pelo jogador e pelo time, ou as zonas da quadra em que o jogador possui um melhor aproveitamento nos seus arremessos. Vendo o rumo dos debates atualmente no mundo esportivo, se você não for extremamente casual, eventualmente usará a mesma linguagem que os demais da comunidade, a dos números. E caso você realmente seja um fã casual, muito provavelmente você vai parar de acompanhar NBA porque vai parecer que está falando outro idioma. Um bando de nerd falando um monte de cálculo e um monte de número. Uma coisa que a NBA ama é recorde de estatísticas. Existem milhares delas todos os dias, desde as mais simples até as mais específicas e bizarras. Quer um exemplo? Quem foi o único jogador que teve 3 temporadas anotando especificamente 2 pontos em média? Charles Jones. Mas até onde os números traduzem em respostas concretas? Bom, teoricamente, desde que Pitágoras, Arquimedes ou até Isaac Newton contribuíram para o avanço da humanidade com seus cálculos atemporais. Pois independente do período na cronologia histórica do mundo, 2 mais 2 sempre vai ser 4. Mas afinal, o que esses números que os comentaristas, analistas e até fãs da NBA usam com tanta frequência têm de tão especial? Talvez a estatística mais amada pela comunidade de basquete seja os famosos triplo-duplos, popularizado por Russell Westbrook e hoje um recorde normalizado pela mídia e fãs. Triplo-duplo é quando o jogador consegue mais de um dígito em 3 dos 5 fundamentos principais do basquete: ponto, rebote, assistência, roubo de bola e toco.
Por muitos anos, o jogador que anotava um triplo-duplo boa atuação, já que tem uma estatística bem servida. Por exemplo, se um armador anota 15 pontos, 10 rebotes e 3 assistências em uma partida, boa parte das pessoas irá elogiar o jogo do atleta, independente da derrota ou vitória. No entanto, quando vemos mais a fundo desse iceberg, podemos perceber algumas incoerências. Vamos pegar um jogo bem atual do Luka Doncic já pelo Los Angeles Lakers, no dia 10 de março de 2025 contra o Brooklyn Nets. A partida terminou 112-108 para o time de Nova York, mas o armador esloveno marcou 22 pontos, pegou 12 rebotes e deu 12 assistências. Vendo superficialmente, o Luka Doncic fez uma partida muito boa, né? Sim e não. Você acreditaria se eu dissesse que essa foi uma das piores partidas da história da carreira de Luka Doncic em matéria de aproveitamento? Com 41 minutos de quadra, dos 26 arremessos tentados, apenas 8 foram convertidos. 3 arremessos de 3 contabilizados em 10 tentativas. O fato dele ter anotado um triplo-duplo não faz sua atuação ser necessariamente boa, visto que Doncic é um dos jogadores mais monopolizadores da NBA. Em outras palavras, quanto mais vezes você é acionado no jogo, maior serão os seus números. Mas claro, não pense que marcar um triplo-duplo é algo banal, já que existem dezenas de jogadores que anotam essa estatística frequentemente e com boas atuações. O próprio Luka Doncic é um deles. Um exemplo oposto de impacto com o triplo-duplo foi agora em 2025 com Nikola Jokic, marcando o único 30-20-20 da história, ou seja, 30 pontos, 20 rebotes e 20 assistências. Além de conseguir números volumosos nas estatísticas finais, deu a vitória para o time e com aproveitamento acima dos 50% nos arremessos. Existem jogadores que têm estatísticas encorpadas e que geralmente refletem nas boas atuações que eles têm em quadra. Porém, há aqueles jogadores que suas métricas não aparecem nas estatísticas finais de cada jogo. O exemplo mais claro que pode ser dado aqui é o destemido e maluco Draymond Green. O ala pivô tetracampeão do Golden State Warriors tem um impacto gigantesco em quadra, mesmo sem trazer grandes métricas. Uma partida recente de Green evidenciando esse impacto imponente, mas sem expressão em números, foi contra o Milwaukee Bucks agora no dia 18 de março de 2025, onde ele anotou 3 pontos, 10 rebotes, 4 assistências, 2 roubos de bola e 4 tocos. Uma partida bem estranha, né? Mas não para o Green. Quando se olha atentamente ao jogo, percebe-se que Draymond Green fez um trabalho impecável defensivamente em cima de Giannis Antetokounmpo. Todas as posses em que o grego atacou o Green, ele não conseguiu fazer nenhuma cesta. O trabalho defensivo foi excelente, resultando em vitórias e uma atuação de gala em cima de um dos jogadores mais dominantes do século. No ataque é mais fácil medir a qualidade de um jogador baseado em estatísticas, mas para avaliar a defesa, precisa assistir o jogo. Ataque também, tá? Não é só defesa. Embora existam diversas métricas avançadas para medir a eficiência defensiva de um time ou de um jogador, mas geralmente elas são mais difíceis de entender. Isso explica Rudy Gobert ter sido eleito 4 vezes defensor do ano, enquanto Draymond Green foi apenas uma vez. Não desconsiderando o talento defensivo do Gobert, tá? Mas para a opinião de muitos, Draymond Green é o mais completo defensor da história da NBA, ou pelo menos um dos mais inteligentes que o jogo já viu. Mas se fôssemos basear em estatísticas cruas, não veríamos o impacto positivo que ele traz em quadra, com exceção de alguns jogos. Nem sempre o jogador que tem o maior número de assistências é um facilitador de jogo melhor do que aquele que tem menos. Nem sempre o jogador que acerta muitas bolas de 3 pontos é um arremessador melhor do que aquele que acerta menos. Eu sei que isso soa muito contraditório e estranho. É mais para entender que números jogados ao vento não valem de nada, sem o devido contexto. Alguns jogadores têm médias altíssimas de pontos. Boa parte desses atletas se dão por seu talento natural em pontuar, mas em alguns casos têm médias inflacionadas pelos times medíocres ou ruins nos quais eles estão inseridos. LaMelo Ball em 2025 está arremessando 21 bolas por jogo, com décimos de diferença para o líder da temporada, Shai Gilgeous-Alexander. Embora haja semelhança no número de tentativas de arremesso, há um abismo do tamanho da Fossa das Marianas entre os dois elencos de apoio para as respectivas estrelas. LaMelo, por ter um elenco muito abaixo, não vê outra saída a não ser arremessar todas as bolas e de todo lugar da quadra. Uma hora os arremessos vão cair, basta manter o volume de arremesso. Afinal, eficiência é apenas uma consequência, e não uma meta. Sobre o dilema do vídeo em si, sobre o esporte ser de humanas, eu partirei mais para um lado sentimental. O esporte une e gera emoções fortes nas pessoas, e principalmente nos atletas. No nosso dia a dia, vemos pessoas que tatuam no corpo o símbolo do time, o rosto de seu atleta favorito, onde o esporte orbita pela vida desse indivíduo. Nós, meros mortais, vemos aqueles super-humanos fazendo coisas irreais para o nosso cotidiano e ficamos maravilhados. Isso nos completa. Para muitos, uma partida esportiva traz conexões tão fortes quanto assistir um filme ou ouvir uma música. Eu aposto que você tem diversas memórias e sentimentos quando você está torcendo para o seu time ou para o seu ídolo.
ou relembra momentos bons e ruins que eles te fizeram passar. Estar assistindo a um jogo com algum parente ou pessoa que você gosta muito, se unir em um bar com amigos e acompanhar o jogo todos juntos, ou comprar um ingresso para ter aquela sensação de ao vivo, aquela experiência gostosa de ver aquilo com seus próprios olhos. Recordar lances que irão viver para sempre dentro de sua alma e coração. Essa é a magia do esporte, ser um fenômeno multidisciplinar. Muitos fãs detestam o papo de que envolvam números e estatísticas chatas, já que pouquíssimas pessoas têm paciência para lidar com isso. O que também explica quando ouvimos alguém dizer que um jogador aleatório é a grande referência para alguma pessoa. Eu posso até me usar como exemplo. Eu, Marcelo Bernardes, tenho Tracy McGrady como meu jogador favorito da história. Foi vitorioso? Não. Eu virei jogar ao vivo? Muito menos. Mas seu estilo de jogo, lances e o seu carisma me cativam demais. O jogador em si se torna mais especial do que ele realmente é. Isso é conexão. Esporte é conexão. Não apenas analisamos números e gráficos, mas também choramos, rimos, gritamos com cada lance e momento. O esporte nos faz analisar e sentir ao mesmo tempo.